Ao longo de sua existência, a Terra das Pirâmides e dos faraós acumulou muitos mistérios. Embora as escavações sejam constantemente realizadas no Egito, muitas descobertas e artefatos apenas levantam mais perguntas do que respostas. Esse é o infinito, e hoje você vai saber sobre os artefatos do Egito que os cientistas ainda não conseguem explicar. Uma múmia envolta em uma mensagem misteriosa. A mumificação no Egito começou por volta de 2800 a.C. Arqueólogos seguem encontrando múmias até hoje. Claro, tais descobertas não podem prescindir de mistérios e enigmas. Em 1881, em Luxor, a múmia de uma mulher gritando foi encontrada. Ela também é conhecida como a múmia que grita. Despertou imediatamente o interesse dos especialistas, pois o corpo estava em uma posição incomum para uma múmia. Curvada, pernas cruzadas, cabeça virada para a direita e com a boca bem aberta. Apenas recentemente, pesquisadores conseguiram descobrir que a mulher morreu de ataque cardíaco. A morte foi causada por aterosclerose grave das artérias coronárias. E no processo de embalsamento, decidiu-se deixar a posição do corpo da mulher como estava. Mas essa não é a única múmia misteriosa. Em 1848, um simples lojista de Alexandria vendeu o sarcófago com a múmia da mulher a Mihailo Baric. Ele a expôs em sua casa e a mostrou a todos os visitantes. Ele não tinha ideia de quão valiosa era a múmia. Estava em exposição há décadas, mas um dia o dono decidiu remover algumas bandagens desgastadas. Ele removeu as tiras de linho e as colocou em uma vitrine separada. Foi aí que todos começaram a dizer que a múmia estava embrulhada nas páginas de um livro, que não estava escrito em hieróglifos egípcios. Eles pensaram que era apenas um outro tipo de texto. Mas qual? Mesmo quando os especialistas conseguiram montar as tiras na ordem correta, o texto escrito não pôde ser traduzido. Os estudiosos só conseguiam entender um pequeno número de palavras. Isso deu alguma indicação sobre o Liber Linteus, ou Livro de Agran. Com base nas datas e nos nomes dos deuses encontrados no texto, acredita-se que o Liber Linteus era um calendário religioso. Mas por que eles envolveram um cadáver nessas páginas e como o livro etrusco acabou em uma múmia egípcia? Tem sido sugerido que o falecido era de uma rica família etrusca que fugiu para o Egito e ficou lá por algum tempo. Isso pode ter acontecido no século III a.C., ou durante o período em que os romanos conquistavam o território etrusco. Então era norma para todos os estrangeiros ricos que morriam no Egito. Por isso a jovem foi embalsamada antes de ser enterrada. E o fato dela estar embrulhada no livro etrusco pode ser explicado como parte do costume funerário etrusco, como um memorial deixado para os mortos. Mas um dos principais problemas ainda não foi resolvido por essas suposições. Onde e por que os embalsamadores conseguiram as tiras de linho com o texto de outra escritura para embrulhar, quando prepararam essa mulher para a vida após a morte? Colossos de Memnon. Os Colossos de Memnon são duas gigantescas estátuas de pedra maciça, e ficam na margem oeste do Nilo, perto da moderna cidade de Luxor. Os Colossos de Memnon são feitos de quartzito resistente. Eles atingem uma altura de 18 metros e cada estátua pesa 700 toneladas. Além disso, elas repousam em um pedestal de quartzito que pesa 500 toneladas. Infelizmente, hoje essas estátuas gêmeas são apenas ruínas. Mas você pode imaginar como essas criaturas foram impressionantes por quase 3.500 anos. Nesse local ficava um grandioso templo do faraó Amenhotep III, da 18ª dinastia. O templo, infelizmente, não sobreviveu até hoje, e a escala da construção sob esse governante só pode ser julgada pelas estátuas. Quanto a eles, há uma suposição de que as estátuas o retratam, mas o tempo e os elementos não pouparam nada. Os rostos estão muito danificados para dizer isso com 100% de certeza. Mas se essas estátuas gêmeas retratam o governante egípcio Amenhotep III, então por que elas são chamadas de Colossos de Memnon? Afinal, esse é um nome grego e não tem nada a ver com os antigos egípcios. Apareceu quando os primeiros gregos chegaram aqui. Eles perguntaram o que eram as estátuas e os moradores responderam Memna. Esse era geralmente o nome dado às estátuas dos faraós sentados. Mas os gregos, por algum motivo, começaram a associar essas estátuas a Memnon, que era o rei da Etiópia. O mais interessante é que os estudos da estrutura da pedra das estátuas gêmeas mostraram que os blocos foram extraídos em Gizeh, ou em El Gabal El Ahmar. Isso significa que quem moveu os blocos teve que percorrer uma distância de quase 700 quilômetros. Como os antigos egípcios poderiam transportá-las a uma distância tão grande? Afinal, os equipamentos da época tinham que suportar um peso de pelo menos 500 toneladas. É um grande mistério como eles fizeram isso. O que mais a ciência ainda não conseguiu explicar sobre a Terra dos Faraós? Fique ligado para saber sobre a misteriosa lâmpada de Dendera, os olhos de vidro das estátuas egípcias e o labirinto, que ainda é uma lenda e um mistério no Egito. Lâmpada de Dendera.
A lâmpada de Dendera está no templo Hathor, em Dendera, no Egito. Os desenhos são aplicados nas paredes dos níveis inferiores do templo, e tem esse nome por uma razão. Externamente se parecem com lâmpadas, então alguns pesquisadores são convencidos de que é um dispositivo elétrico com uma lâmpada de vidro que é mostrada nos baixos relevos. Além disso, na opinião deles, a sala recebe instruções sobre como usar o dispositivo, porque todo o espaço livre é escrito com pequenos hieróglifos. Os egiptólogos acreditam que os antigos egípcios usavam lâmpadas elétricas no subsolo para iluminar salas, onde a luz solar não podia penetrar. Essa teoria é apoiada pelo fato de que nenhuma fuligem de tochas acesas foi encontrada nas paredes e tetos das salas sagradas. Mas isso é possível? Acontece que os antigos engenheiros egípcios eram capazes de produzir eletricidade e tinham fontes de corrente de alta tensão, certo? Aliás, há uma suposição de que os antigos egípcios não descobriram o fenômeno da eletricidade. Acredita-se que eles foram ensinados por representantes de outras civilizações. Os antigos egípcios usavam a energia elétrica, mas nunca conseguiram dominar os verdadeiros princípios de sua ação, pois a ciência estava em baixo nível de desenvolvimento naquela época. No entanto, a versão oficial dos egiptólogos interpreta os objetos retratados em baixos relevo como uma combinação da flor de lótus, o jet, símbolo da estabilidade simbolizado pelos braços estendidos, e a cobra subindo do lótus, e significando abundância, que é associada à cheia anual do Nilo. Olhos de vidro de cristal. Outro mistério que ainda não foi totalmente resolvido são os olhos de algumas estátuas egípcias. Ou melhor, o segredo de fazê-las a partir de pequenos fragmentos de cristal de rocha. Essas lentes eram geralmente colocadas nas órbitas oculares de estátuas feitas de madeira ou calcário. O que mais chama atenção aqui é a habilidade com que essas lentes foram feitas. A qualidade das lentes é tão alta que parece que elas foram criadas com trabalho de máquina e tornos e retíficas especializadas. O exemplo mais marcante de tais esculturas é a estátua do faraó Hor I, feita de madeira. Ela tem olhos muito realistas. Parecem azuis ou cinza esfumaçado, dependendo do ângulo de iluminação. Além disso, eles até imitam a estrutura capilar da retina. Estudos conduzidos pelo professor Jay Enoch, da Universidade da Califórnia, em Berkeley, mostraram apenas uma semelhança impressionante dessas lentes com a forma e as propriedades ópticas do olho humano. O pesquisador americano acredita que o Egito atingiu a maior habilidade no processamento de lentes por volta de 2500 a.C. Depois disso, uma tecnologia tão notável foi usada cada vez com menos frequência e depois foi perdida. A única explicação razoável é que os egípcios conseguiram peças de quartzo para modelos de olhos de algum lugar. Então a tecnologia viveu. Quando as reservas acabaram, a tecnologia também acabou. Aliás, essas lentes foram inseridas não apenas nos olhos dos faraós, mas também nas órbitas dos animais. Aqui está um exemplo de um vaso cosmético em forma de gato. As lentes são feitas de cristal de rocha e bordadas com cobre. O labirinto egípcio perdido. Há 2500 anos, os governantes egípcios criaram um enorme labirinto. Foi mencionado por muitos autores antigos: Heródoto, Estrabão, Diodoro, Sículos e Plínio, o Velho. Em tamanho e grandeza, o labirinto era ainda maior do que as famosas pirâmides egípcias. O labirinto tinha 2 andares e dentro havia 3.000 salas diferentes. Eles estavam conectados por caminhos sinuosos tão complexos que era impossível encontrar a saída sem um guia. Havia muitas imagens em relevo nas paredes e nas partes de transição. Seu nível subterrâneo serviu de túmulo para os faraós, e o telhado maciço era feito de apenas uma pedra gigante. Os papiros antigos afirmam que acima da entrada central do labirinto estavam escritas as palavras: loucura ou morte é o que os fracos ou os viciosos encontram aqui. Apenas os fortes e os bons encontram aqui a vida e a imortalidade. Mas hoje não resta nada de um complexo tão majestoso, pelo menos na superfície. Só restaram as lendas, e os cientistas não têm como encontrar vestígios do misterioso labirinto. A coisa mais semelhante que um grupo de pesquisadores encontrou é uma estátua de pedra maciça sob a superfície, que poderia ser a base do labirinto. A descoberta ocorreu em 2008. No entanto, não se iniciou a escavação do que poderia ter sido a maior maravilha arqueológica do Egito. Isso é tudo, pessoal. Qual artefato mais te surpreendeu? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.